Bons estudos para todos. Eu vou falar agora da Constituição de 1937, mais conhecida como a Polaca, através da qual marca-se o início do Estado Novo. Para quem quiser o mapa mental completo, é só seguir as instruções abaixo e receberá em seu e-mail. A Constituição de 1937 foi outorgada, qual seja, em uma canetada, o presidente Getúlio Vargas a outorgou, implantando no mesmo dia o Estado Novo. Instituiu o presidente Vargas uma república autoritária, seguindo uma tendência fascista da época, a exemplo dos regimes nazista de Hitler e também do regime de Mussolini na Itália. Concentrou a CF de 37 superpoderes no presidente Vargas, não é? Estabelecendo uma situação de muito autoritarismo. Ocorreu, inclusive, a supressão dos direitos políticos dos cidadãos, extinguiu os partidos políticos. Também foram fechados por Vargas, no âmbito da Constituição de 37, a famosa Polaca, o Congresso Nacional. Foram fechadas também as Assembleias Legislativas Estaduais, as câmaras municipais. Portanto, ficaram nas mãos do presidente da República também o poder legislativo e o poder executivo. Os governadores que existiam, né, estavam em seus mandatos nos estados, também só ficaram em seus cargos aqueles que apoiaram o presidente Vargas. E para os opositores, os mesmos foram substituídos por interventores nomeados justamente pelo presidente Vargas. Também na CF Polaca de 37, admitiu-se a pena de morte para crimes políticos. Um verdadeiro absurdo. Retirou do trabalhador o direito de greve. Suspendeu-se o direito de mandado de segurança, ou seja, violou os direitos de garantias individuais, bem como o ingresso de ação popular. Criou uma polícia especial, a Polaca, no Estado Novo, que era justamente para reprimir qualquer que fosse o movimento contrário ao presidente Vargas, ou seja, para que não existisse essa ameaça. Salientando-se que os militares participaram ativamente no novo regime do Estado Novo. O viés, portanto, sem dúvida alguma, totalmente absolutista, com Getúlio Vargas ao centro, que, inclusive, o presidente Vargas podia nomear autoridades estaduais, quais sejam os interventores, e, por sua vez, as autoridades estaduais poderiam nomear as autoridades municipais, ou seja, uma cadeia hierárquica de domínio do poder no Brasil. E por que se chama conhecida essa Constituição de 37 como a Polaca? Porque justamente ela foi inspirada no modelo semifascista polonês de 35, justamente daí chamada de Polaca. Rompeu com a tradição liberal imperial de 1824, que é a primeira Constituição brasileira do Império, bem como a liberal republicana de 1891, e a própria Constituição de 1934. Então, isso foi uma guinada dentro do Brasil, não é? Que os historiadores enaltecem assim, esse dito revés em face não só da outorga, ou seja, da imposição de uma Constituição à caneta pelo presidente Vargas, mas também por mudar todo um processo de liberalismo que até então estava em curso no Brasil. Estabeleceu também a Polaca eleições indiretas para presidente da República com mandato de 6 anos, ou seja, tudo para estar com o fulcro, com o objetivo da permanência no poder do presidente Getúlio Vargas. Extinguiu a justiça eleitoral, está aí a nota histórica, não é? Encerradas suas atividades,
do Tribunal Regional Eleitoral. Sendo assim, o Estado Novo pressupôs, qual que era o tema, né, o mote do Estado Novo? Era uma modernização da nação, um Estado forte, um Estado centralizador, um Estado interventor, um Estado que, segundo a sua gênese, era o agente fundamental da produção brasileira, identificado, como já dito, ao fascismo. Instituiu também a censura, ou seja, Vargas estava cercando tudo para se blindar no poder. Então, os meios de comunicação eram vigiados através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, inclusive instituindo propaganda favorável, claro, ao governo Vargas nos meios de comunicação. Então, era uma Constituição, a de 37, formal. O que é a Constituição formal, gente? É uma Constituição escrita, não é? Que tem lá um código formal, e todas as Constituições brasileiras foram formais e escritas. Também uma Constituição dogmática, qual seja, ela resulta a dogmática resulta de aplicação de princípios ou dogmas para a organização fundamental do Estado, qual seja, seguir os dogmas do presidente Getúlio. Rígida, o que é rígida? Mudanças constitucionais fazem parte de um núcleo mais duro, com processo legislativo mais rígido, com um quórum mais extenso, mais quantitativamente elevado. E salientando, a título de informação, que a única Constituição semirrígida do Brasil foi a do Império de 1824. E a de 1988, a nossa atual Constituição Cidadã, que está até no canal aí também, para quem quiser assistir o videozinho, na playlist de Constituição, é considerada, inclusive, super rígida, porque as cláusulas pétreas não podem ser modificadas, nem mesmo por um processo legislativo mais rígido, a não ser no caso da instalação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, um novo processo constitucional originário. E também a Constituição 37 polaca, do Estado Novo, era analítica, que também se caracteriza por tratar de questões de matéria não constitucional. Outros reflexos da CF de 37, permitiu ao governo expurgar funcionários que se opusessem ao regime, ou seja, ou estava com Vargas, ou então tchau e bênção. Previu a realização de um plebiscito para referendá-la, pura demagogia, o que na realidade também não ocorreu. Previu a criação da Justiça do Trabalho e nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água do país. Alguns fatos relevantes no contexto da era Vargas foi o Plano Cohen, que é um documento atribuído aos comunistas para derrubar Getúlio Vargas e instauração de um regime comunista no Brasil. Isso antes do Estado Novo. Inclusive subsidiou, não é, essa descoberta do plano justamente para fundamentar o regime de exceção absolutista autoritário de Vargas, para combater a essa ameaça comunista. E também ocorreu a intentona comunista, isso foi em 1935, no primeiro governo Vargas. A consequência da Constituição de 37 foi realmente essa resistência muito grande por esse autoritarismo, então gera, lógico, reações. Então ocorreu, portanto, uma nova tentativa de golpe pelos integralistas em 1938, mas esses foram desbaratados por Vargas, em que assim pôde governar de maneira ditatorial até 1945, quando, então, sofreu um golpe de Estado articulado pelo Exército, bem como as forças conservadoras brasileiras. E para relembrar aqui a evolução das constituições brasileiras, né? Esse quadrinho sinótico, então todas as constituições brasileiras que estão aí foram formais, foram escritas, foram dogmáticas, só existiram duas outorgadas, quais sejam a de 24 e a de 37, as demais foram promulgadas, apenas uma semirrígida, que é a primeira, a Constituição do Império, as demais rígidas, sendo a de 88 considerada super rígida, inclusive, opinião do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pela extensão e finalidade, todas analíticas, ou seja, elas não tratam somente de matéria constitucional,
então daí são consideradas analíticas. A CF de 37 foi a quarta Constituição brasileira. A primeira foi a do Império, de 1824, a segunda da República, em 1891, a terceira no próprio governo Vargas, em 34, e justamente só existiram duas outorgadas, quais sejam a Constituição do Império, de 24, e a Polaca, de 37. Então, finalizamos aqui os nossos estudos, agradecendo a audiência de todos. Para quem se interessar, vale a pena conferir, clique aí embaixo e nós enviaremos os mapinhas mentais em PDF, de acordo com essa apresentação para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão poder navegar com o arquivo, também vai o arquivo de imagem, quem quiser imprimir, estudar, enfim, estarão também nos ajudando em nosso projeto. Muito obrigado e tenham ótimos estudos.